Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Vaz de Educação Física. Espero que você esteja muito, mas muito bem e com disposição para uma nova videoaula onde nós trabalharemos a unidade temática de ginásticas, tá? E o tema central é a ginástica de conscientização corporal. Vamos lá. Os objetivos da nossa aula de hoje: experimentar e fruir das ginásticas de conscientização corporal, principalmente as ginásticas de consciência corporal que trata de relaxamento, meditação e automassagem. Identificar as exigências corporais destas práticas. E para começar, nós iremos observar algumas imagens, tá? A que atividades essas fotografias se referem? Então, vou deixar você analisar um pouquinho e tentar identificar. Algumas são bem usuais, conhecidas, outras nem tanto. Nós temos 5 atividades que se enquadram em ginásticas de conscientização corporal. Nós temos o relaxamento, a automassagem, a meditação e inclusive o yoga e o pilates. Essas duas últimas também são classificadas como ginástica de conscientização corporal. Vocês conhecem alguém que pratica alguma dessas que eu falei, tá? Hoje, atualmente, existe uma grande procura, né? Principalmente pelo Pilates, que ajuda muito na questão postural, né? Do desenvolvimento do corpo. Atualmente também nós temos uma grande procura e interesse também na prática do yoga, tá? Lembrando que essas duas também são consideradas ginásticas de conscientização corporal. Em que locais elas podem ser realizadas? Não tão somente em estúdios ou academias, né, em centros especializados, mas também você pode praticá-las em parques ou em meio à natureza. E também existe um grande trabalho por parte dos professores de educação física que conhecem essas práticas de autorrelaxamento, de automassagem, de yoga, né, de meditação, e eles estão inserindo estas práticas dentro das aulas de educação física. Agora nós vamos para a parte de análise e compreensão. Ginástica de conscientização corporal. É muito importante a gente discutir um pouco do valor histórico, do desenvolvimento desta prática perante a humanidade. Então nós vamos lá discutir que as ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, como o relaxamento, a meditação e a automassagem, e tiveram origem em países orientais, ok? Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. O autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos em seu início, podem ser tratados, evitando a manifestação do estágio chamado de doença.
Então é muito importante quando você tem o seu conhecimento corporal, você consegue identificar, até porque o nosso corpo possui alguns gatilhos e você entendendo que você está acionando esse gatilho, você está provocando, né, um estado de doença. Né? Então é muito importante a gente verificar, ter esse autoconhecimento, saber um pouco mais sobre o nosso corpo. O relaxamento é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola ou diante de um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, podem afetar as fibras musculares, provocando várias alterações físicas e metabólicas. As técnicas de relaxamento são muito indicadas para eliminação de tensões. Relaxar significa reduzir drasticamente a nossa atividade muscular e principalmente mental, por meio de um ato consciente e autodirigido. Então, gente, a gente precisa parar de fazer algumas coisas para buscar o relaxamento. Seja o relaxamento muscular, para diminuir as tensões, mas também para a gente evitar o estresse, o desgaste. Então, é muito importante neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, você buscar um espaço dentro da sua casa para você trabalhar a parte interior, tá? É muito necessário isso, relaxar. Existem diferentes técnicas que podem ser usadas nessa prática e, de modo geral, elas são aplicadas em locais tranquilos, tá? Eu não posso chegar e querer fazer uma atividade de relaxamento muscular ou mental ou uma meditação no meio de um shopping ou próximo a um local que tenha muito tumulto. Então eu não vou ter concentração. Primeiramente, ter a concentração para aplicar as técnicas de relaxamento, você precisa ter locais calmos, ambientes que não tenha tanto barulho ou movimentação. Então é muito importante isso, galera. Seus praticantes, seus adeptos devem vestir roupas confortáveis e também prestar muita atenção no movimento respiratório, então na sua respiração. Fazendo dessa forma, você vai mais rapidamente adquirir o estágio de relaxamento. E aí vai fazer com que as tensões elas comecem a diminuir das partes diversas do nosso corpo, principalmente da nossa cabeça, do nosso pescoço, né? Quando você começa a ter esse cuidado com o relaxamento. Também volto a frisar, não adianta, não posso fazer uma atividade de relaxamento com saia, com salto alto, bota, calça apertada, né, gravata, paletó. Não, a gente precisa ter roupa confortável, ok? A meditação é uma prática de intensa concentração e atenção da mente. Apesar de muitas pessoas, né, associarem meditação com algo espiritual, né, de uma religião, gente, é uma forma muito errônea de se tratar isso. A meditação é algo que qualquer pessoa, independente da sua religião, pode realizar, tá? Então, quando você tem um compromisso com o seu corpo, é muito maior, né? E é algo que é pautado em muitas religiões, quando você tem um compromisso de cuidado com o seu corpo, né? De saber o que é certo e errado, e você sofre algumas tensões do dia a dia, a meditação ela vai ajudar muito a você ter o hábito de se concentrar melhor, tá? Outro fator que corresponde também é para nós
estudantes, né, vocês que estão estudando, todos os estudantes, né, que quando conseguem ter o hábito da meditação, da concentração, isso vai fazer que surjam diversos benefícios, tá? E se for de modo regular, vocês vão conseguir notar esses pontos positivos, tá? Primeiro, você terá descanso físico, mental e emocional, tá? Também o aumento da capacidade de concentração para desempenho das suas atividades acadêmicas, para você poder estudar melhor. Vai reduzir drasticamente a sua ansiedade, né? E nós estamos, a gente precisa ter gatilhos para reduzir essa ansiedade, gatilhos positivos, tá? Porque o momento que nós estamos vivendo, qualquer situação faz com que aumente a nossa ansiedade e você vai buscar saciar essa ansiedade em coisas que não são tão legais, como comer demasiadamente, né? Ficar com baixo astral, vai melhorar se você traz uma técnica, né, de meditação e auto-relaxamento, né? E principalmente, que eu acho muito interessante, é a mecânica da respiração que você vai melhorar com a prática da meditação. A posição corporal, ela pode variar em duas posições básicas. Muita gente prefere meditar deitado ou em pé, mas usualmente é mais feito sentado ou em pé. Por que não deitado? Porque você pode muito rapidamente sair de um estágio de relaxamento e passar para um sono. Aí você dormiu. Por que isso, professor? Em pé e sentado, você vai estar sempre em estado de alerta. Por mais que o corpo esteja momentaneamente em repouso, você está em alerta. Mas em pé você pode também vir a se desequilibrar, porque você vai precisar fechar os olhos, trabalhar a sua respiração. Então, a maioria dos praticantes de meditação preferem realizar a meditação sentados, tá? Em local arejado, com pouco barulho, com músicas, principalmente aquelas músicas mais tranquilas e calmas, né, que vai fazer com que você acesse o seu lado interior com mais eficácia. A automassagem é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, trata-se de um ato de massagear a si mesmo, promovendo o conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como sensação de alívio depois do uso de um sapato apertado ou de um sinal de dor muscular. Então, quando você tem aquelas dores, a cefaleia, que é a dor de cabeça, né, o dor nos olhos por um dia cheio de trabalho, muito barulho. Então, quando você conhece as técnicas de automassagem, você vai buscar os pontos para quê? Para promover um aumento do fluxo sanguíneo. Você vai também moderar a sua respiração, melhorar a mecânica respiratória, para que o oxigênio entre mais no seu pulmão e dentro da célula ele chegue nas extremidades em grande quantidade para você relaxar. Então você vai precisar aprender, né, as técnicas, algumas simples, de automassagem. Algumas dessas automassagens, né, que é a questão massoterápica ou aquelas massagens que são realizadas de modo estético, utilizam acessórios. Exige também procedimentos que uma pessoa habilitada pode fazer. Então, utiliza de
materiais e acessórios, né, principalmente de bambu ou máquinas específicas, como também existe uma automassagem que é chamada de liberação miofacial. É para liberar aquela musculatura que foi exigida durante uma atividade, aonde você utiliza de aparelhos ou de uma simples bolinha de tênis, né, para fazer pressão nesse segmento muscular para promover o relaxamento, a sua liberação. Tem pessoas que sabem alguns pontos também, aqueles pontos na mão ou nos pés ou em determinadas partes do corpo onde você pressiona, que são pontos de pressão que também ajudam a aliviar, né? Ajudam a aliviar o estresse, a reduzir o cansaço, a diminuir a dor. Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia tensões emocionais. A aplicação de automassagem depende do praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos. Como atividade para casa, eu vou apresentar para vocês agora algumas posturas do yoga, certo? Você vai observar essas posturas e vai tentar realizar. Qual que é o tempo de permanência em cada postura? Você deve tentar permanecer 1 minuto trabalhando a parte do movimento, né? Tentando imitar o movimento, mas também realizar a respiração. Dentro do yoga básico, nós temos algumas posturas. Então, tem a postura da montanha, que é essa postura mais em pé. Exige uma postura mais de equilíbrio, que é a postura da cadeira, onde você vai flexionar o seu joelho e também um pouco do seu quadril e vai estender os braços, né? Existe a postura do cachorro, aonde você fica em 4 apoios e tem a extensão das suas pernas e braços, elevando o seu quadril ao mais alto possível. Também tem uma postura que é muito conhecida, que é a postura da árvore, né, que você fica permanecendo em equilíbrio em uma perna, a outra vai ficar repousada, flexionada, repousada na sua coxa com os braços estendidos. A postura do triângulo, também uma postura muito importante, né? Cada uma delas tem um ponto positivo, um aspecto positivo, trabalha diretamente com uma parte do nosso corpo, estimula alguns sistemas, ok? A postura do guerreiro, né, também tem a sua importância dentro do yoga. E meia ponte para quem está começando a prática, realizar de maneira satisfatória a parte do yoga básico. Como registro, peço para que você bata uma foto, né? E, se possível, você registre para mostrar ao seu professor, tá bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês, são 3 vídeos que vai acompanhando essa apresentação dentro do Google Sala de Aula para vocês, onde vocês podem assistir, que fala de especialidades de medicina chinesa, técnica de relaxamento e um profissional habilitado ou que tenha conhecimento na prática do yoga. Então, uma pessoa que já tem mais prática que o próprio professor. Gente, eu utilizo como fonte de referência o livro Práticas Corporais, Educação Física, da Editora Moderna. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.